Meu nome é Dunia Riganinha Hamet Chapas Oliveira, mais conhecida como Dudu Orlando. Nasci em São Paulo, eu sou empresária e as minhas maiores paixões são meus filhos, meu marido, minha família e Orlando. A minha infância foi incrível, foi muito feliz, né? Eu tenho 2 irmãos, o Thiago e a Tati, eu sou a caçula. E a gente, assim, se divertia muito com os meus pais. Meu pai era nosso herói, assim. A minha mãe sempre acompanhava muito ele. E nossa infância foi muito lúdica. A gente nunca foi rico, mas meus pais, assim, não deixavam faltar nada. A gente se divertia com qualquer coisa. Meu pai, ele era o animador da rua. Então, chegava de fim de semana, todas as crianças ficavam esperando o que ele tinha planejado pra gente se divertir. E ele fazia torta na cara, pula corda, minha mãe participava, então a nossa infância foi muito divertida. Eu tenho primos, assim, que sempre estavam com a gente, a minha família é muito unida, assim. Então eu tive uma infância cheia de amor, com pessoas que até hoje a gente é muito grudada, assim. Então eu tive uma infância muito, muito feliz. A relação com a minha família é muito maravilhosa, assim. Eles, sem dúvida, são meus alicerces, né? Em tudo na minha vida. Eu aprendi, assim, muita coisa com eles, principalmente o amor, assim. A gente é muito carinhoso. Quem vê a gente, assim, de longe, né? Sempre vê a gente se pegando, se abraçando, porque a gente é muito assim. Eu me emociono porque a gente é muito amor. Minha vida em São Paulo sempre foi assim, de muito trabalho, muito estudo. Eu sempre tive a minha família muito perto, me apoiando em tudo que eu fazia, né? Mas quando eu era criança, tem algo bem marcante na minha vida e até por isso Orlando hoje faz parte da minha vida, né? Quando eu tinha 9 anos, a minha prima foi pra Disney. Então ela ficou 15 dias aqui em Orlando e eu fiquei 15 dias criando, assim, como que era, o que ela tava fazendo, qual que eram as brincadeiras, né? E eu lembro de buscar ela no aeroporto. Ela chegou, assim, com o carrinho, com uma Minnie enorme, com o Mickey, com um ursinho, e ela trouxe um chapéu pra mim, um boné do Mickey, que era enorme. Eu não tinha onde usar, mas eu usava só porque tinha vindo da Disney, né? Então, assim, foi algo muito incrível. E eu levei aquilo no meu coração por muitos anos, né? Eu tinha 9 anos e eu ficava imaginando, nossa, quando eu ficar mais velha, eu vou poder conhecer a Disney, né? A minha família vai comigo. E eu pensava muito nisso. Hoje eu entendo essa relação que eu tenho, que é tão forte, né? Eu creio que, assim, Deus já estava colocando no meu coração que era o lugar onde Ele queria que eu estivesse. O meu pai, ele tinha mercado no Brasil e, assim, eu era muito fã dele. Tudo que ele queria fazer, eu queria estar perto. Se ele estava trabalhando, eu queria trabalhar com ele. Então, eu ia no mercado todo dia. Eu saía da escola e ia ficar com ele no mercado. E aí, começou a ser minha profissão junto com ele, né? Dos 12 até os 14, 15 anos, eu com ele o tempo todo. E me fazia muito bem estar com ele. E eu ia sempre, assim, todos os dias. E aí, num sábado, que eu ia sempre de sábado com ele, ele falou assim, ai filha, hoje é folga. E ele não me deixou ir nesse sábado. E eu falei, ai, nossa, tô de folga. E eu fui fazer meu cabelo, fazer minhas coisas, curti o sábado, assim. E aí eu recebi uma ligação pra eu ir pra minha casa. E aí, quando eu cheguei... Ai, meu Deus, nossa, como é difícil falar. E aí, quando eu cheguei em casa e eu atendi a ligação, tinham dito que tinham assaltado o mercado. E que meu pai tava lá e que atiraram nele. Foi o dia que, assim, eu perdi o meu herói mesmo, né? Por muito tempo eu me culpei por não estar naquele sábado. Hoje eu entendo que Deus me poupou, né, de estar naquele dia, porque talvez eu não estaria aqui, ou eu ia ser algo, enfim.
muito difícil de viver, né? E eu não conseguia enxergar nada além da minha dor, assim. Eu vivi um momento de luto muito forte. E aí foi nesse momento que eu enxerguei alguém que talvez eu deveria ter enxergado até mais antes, que foi a minha mãe. A minha mãe foi assim... ela tinha a minha idade praticamente quando ela perdeu o meu pai. Ela tinha 3 filhos adolescentes, né? Nada fáceis. Hoje ela é minha grande inspiração de força. Tudo que eu sou em relação à empresária, à dedicação, à força, vem da minha mãe. Eu precisava disso na época. Eu precisava de alguém que me segurasse, me levantasse pra cima. E minha mãe foi essa pessoa. E ela é até hoje, né? Eu falo com ela todos os dias, 2, 3 vezes por dia. Às vezes acontece alguma coisa, eu falo, mãe, ai meu Deus. E aí ela, não filha, é assim, vamos lá, não desanima. Então ela é minha fonte de inspiração, é a mulher mais incrível que eu conheço, sem dúvida. O que eu levo de mais importante na minha vida que meu pai ensinou, meu pai me ensinou tanta coisa, mas assim, uma delas é o amor, é o cuidado com a família. Ele sempre esteve muito presente na nossa vida. Ele trabalhava muito, mas de alguma forma ele conseguia trabalhar muito e estar com a gente muito também. Meu pai, ele era um super empreendedor e ele sempre se dedicou muito em tudo que ele fazia. Ele sempre falava pra gente, né, pra mim, pra minha irmã e pro meu irmão, que a gente não tinha que tirar B, nem C na escola, tinha que ser sempre A. E aí a gente vinha assim com a nota B, a gente já ficava meio assim, ai meu Deus, porque ele falou assim, eu quero que vocês sejam os melhores. Eu me vejo muitas vezes, as minhas atitudes, muito no que ele fazia comigo. Ele foi incrível. Ele é incrível ainda, porque ele nunca vai sair daqui. Eu moro aqui nos Estados Unidos há 9 anos e o que me motivou a vir pra cá, além da paixão pela Disney, foi a minha vida que eu tive depois de tudo que aconteceu com meu pai, né? Depois que ele se foi, a gente teve que correr atrás, trabalhar. Eu, na época, fazia colegial ainda, técnico de enfermagem, fazia estágio. Eu conheci o Jean, meu primeiro namorado, e o meu marido, né? A gente tá junto desde os 15 anos, desde sempre. E eu tava no último ano do colegial, eu conheci uma empresa que eu me apaixonei. Falei, eu quero ser dona dessa empresa. E eu participei lá do processo seletivo, fui selecionada e comecei a trabalhar nessa empresa. Uns 5 anos trabalhando com aquele foco, né? Eu tô aqui porque eu não quero só ser uma funcionária, eu quero ter essa empresa. E com 22 anos, a minha chefe, na época, ela me transferiu para Campinas pra gente abrir outras unidades. E eu fiquei em Campinas por 2 anos trabalhando, abrindo unidade. Eu comecei a fazer franquias, né? Então eu ia até a cidade, ajudava a estruturar a empresa. E aí chegou o momento que eu falei pra ela, olha, agora é a minha vez. Eu não quero ficar indo, abrindo e treinando equipe e depois indo embora. Eu quero realmente ficar. E aí foi quando eu realmente realizei meu sonho de ter a minha empresa com 23 anos. Falar de Orlando pra mim era uma coisa que me machucava um pouco, porque assim, eu tinha aquela coisa que um dia eu ia vir com meu pai, com a minha família. O meu marido me ligou e falou assim, amor, vamos tomar um café, tô passando aí pra gente conversar. Aí a gente no carro, ele parou na frente de uma agência de viagens. E aí a gente sentou, ele não falou nada, a atendente sentou e falou assim, ah, e aí, pra onde vocês querem viajar? E aí ele falou assim pra ela, olha, a gente quer ir pra Disney. Quando ele falou Disney, olha, eu não sabia nem o que fazer. Eu comecei a chorar porque era uma mistura de emoção, de meu Deus, eu vou e ai, como que vai ser? Foi um negócio que eu não consigo nem explicar. E aí eu falei, meu Deus, parecia uma criança, sabe? Eu me vi com 9 anos falando, meu Deus, chegou o meu momento, foi isso. Quando a gente chegou aqui, veio o Jeanzinho, tinha 2 anos. E aí a gente começou a conhecer a cidade, ir nos parques, ver aquela mágica que realmente existe nessa cidade, existe nos parques. Foi um negócio que eu não consigo nem explicar a minha emoção. Que quando a gente foi embora, parecia que estavam me tirando da minha casa, assim.
Eu falei, meu Deus, a gente já vai embora. E aí o meu marido, ele sempre quis vir pra cá, né? E ele no Brasil fez curso de piloto e ele queria muito fazer o TOEFL. E ele queria fazer aqui. Seria 1 ano de curso, a gente moraria aqui por 1 ano e depois a gente voltaria pro Brasil. Deus tirou, assim, toda aquela coisa da minha empresa, de estar lá, e Deus colocou um sonho no meu coração, que era Orlando. E aí eu liguei pro meu marido e falei assim, amor, sabe aquele seu sonho de estudar nos Estados Unidos? E ele falou, eu falei, e se a gente for mês que vem? Ele, como assim? Eu falei, você não quer? Eu também quero, eu quero voltar pra Orlando, eu preciso voltar pra Orlando. E a gente veio, eu tava assim, eu sabia tudo de Disney. Se me perguntava qualquer coisa do Magic Kingdom, de qualquer parque, eu sabia tudo. Agora, de morar no exterior, eu não tinha ideia. Foi muito difícil, porque a nossa vida virou de ponta cabeça. Do nada, a gente tava num país que a gente não conhecia ninguém, a gente tava num país que era uma outra língua, pessoas que a gente nunca tinha visto, nossa rede de relacionamento não existia, a nossa rede de apoio tava no Brasil. Então, o começo da América é muito difícil, né? A gente vê assim, as pessoas no parque, eu mesmo faço vários stories no parque, mas você não sabe como que foi pra pessoa estar lá, né? Qual que foi o processo da pessoa morar nos Estados Unidos? O meu marido começou a estudar, como assim, eu tava muito nervosa com a empresa, eu tava trabalhando muito lá no Brasil, de segunda a segunda, assim. Eu falei, agora eu vou ter o momento de cuidar só do meu filho. Eu falei, vou ficar 1 ano cuidando dele, de férias aqui, né? E aí, com o meu filho na escola, o meu marido estudando, eu tava em casa, assim, 3 dias de tranquilidade foi ótimo. No quarto eu já tava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer nessa cidade? Eu preciso conhecer alguém, eu preciso falar com as pessoas, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a fazer vídeo no Facebook pra minha família conhecer, porque nem todos conheciam os Estados Unidos. E a minha família começou a compartilhar. E teve uma vez que começou a encher um monte de gente no meu Facebook, eu nem sabia de onde vinha. Nessas semanas, assim, que eu comecei a fazer conteúdo pra minha família, eu fui pra igreja, né? E aí a gente tava numa pequena célula, na verdade, né? Vieram me chamar, falaram assim, Duda, ela tava pregando e ela falou assim, olha, eu preciso falar com a menina que tá no Ministério Infantil. Eu fui lá, e ela veio na minha direção e falou assim, Deus quer te falar uma coisa. Ele tá te falando que ele vai te tirar do plano de fundo, ele vai te tornar conhecida. As pessoas vão conhecer você, elas vão conhecer o seu nome, mas ele tem um propósito pra isso. Eu falei, ok, né? E aí eu comecei a fazer mais vídeos no Facebook pra minha família e uma mensagem veio no meu Facebook de uma televisão. E eu cliquei naquela mensagem, tava assim, Duda, vimos suas lives e a gente achou muito legal, a gente quer conversar com você. E essa reunião tinha assim, eram 4 homens e eu tava lá. E aí ele pegou e falou assim, olha, a gente tava vendo a sua desenvoltura nos vídeos e a gente quer te fazer uma proposta. A gente já tem o nome do seu programa e vai chamar Dicas da Duda. Eu falei, meu Deus, como Dicas da Duda? Eu só faço live no meu Facebook, eu não sei se tem um programa ainda meu, né? Eu achei que eu ia ajudar alguém. E aí ele falou assim, não, a gente faz assim, você vem, faz esse estágio com a gente, aprende e depois a gente conversa. E eu comecei a fazer televisão pela primeira vez. Eu tinha meu programa Dicas da Duda, que foi algo incrível, eu aprendi muito. Eu conheci muita gente assim, famosa da televisão, que me deram dicas assim, de ouro. Foi assim, um aprendizado que eu não consigo nem mensurar. Quando você começa a mexer com mídia social, você tá mexendo com muitas pessoas que estão lá porque elas confiam em você. Então, a partir do momento que você influencia pessoas, você tem uma responsabilidade. Você não pode falar qualquer coisa, colocar qualquer coisa, né? Então, desde quando eu comecei a ver que eu tinha responsabilidade em tudo que eu falava, eu comecei a ter muito cuidado. Então, assim, eu nunca falei nada no meu canal que eu não tivesse certeza. Se eu tivesse dúvida, eu perguntava para alguém que trabalhava na área. Eu não sou advogada de imigração, então eu tenho uma equipe que tem advogados de imigração, que eles falam dessa área imigratória. Então, quando eu trago conteúdo, é conteúdo baseado neles e eu não falo nada além do que eu posso falar, porque eu tenho os advogados que podem falar por mim. Um dos maiores sucessos para um brasileiro que mora no exterior é fazer
fazer network. E eu vi que era a necessidade da grande maioria dos brasileiros que eu conhecia. Então, quando eu conheci o Roosevelt, ele faz um trabalho lindo que é pegar pessoas para fazer doação de medula óssea. E aí eles têm toda uma plataforma, né, onde pode ajudar crianças e pessoas do país inteiro. E aí eu comecei a ver que isso era algo que dava pra fazer, eu conseguia juntar pessoas pra fazer isso. E aí meu marido falou assim, vamos fazer então uma reunião de brasileiros aqui, se a gente conseguir umas 20 pessoas, pro seu Roosevelt já é 20 pessoas possíveis doadoras, né? E aí foram mais de 100 pessoas, tinha muita gente. E foi muito legal. E aí a gente começou a ver que a gente podia fazer essas reuniões mais vezes, tá mais perto das pessoas. Em uma dessas reuniões, um amigo nosso que eu conheci, ele falou assim, Duda, eu quero te apresentar um empresário aqui, ele tem uma construtora e ele tem tudo a ver assim com o que você fazia no Brasil, conversa com ele. E a gente sentou pra conversar e aí eu comecei a falar da minha vida, o que eu fazia, e ele começou a falar da empresa dele, tudo. E ele falou assim, Duda, faz assim, a gente tá fazendo um processo seletivo na empresa, vai lá, participa, vamos ver até onde você vai. E se realmente você for a pessoa que a gente tá precisando, a gente volta a conversar. Eu falei, tudo bem, né? E eu fui, fiz os processos seletivos, tinha um monte de americano, e eu falei, meu Deus, imagina que eu vou conseguir, né? E eu fui passando, chegou no último dia, era eu e mais um americano, e nesse último dia o americano não foi. Eu fui nessa última entrevista que só tava eu, e aí eles conversaram comigo e aí o dono dessa empresa falou, Duda, a gente quer você e a gente vai fazer com que você fique aqui e possa trabalhar. E eles fizeram todo o processo meu imigratório. Nossa, só quem mora no exterior sabe a felicidade que é quando chega um Social Security, né, que é como o CPF no Brasil, que chega a sua autorização de viagem. E aí a gente tava realmente com o visto de permanência, que era o visto de trabalho. Empreender nos Estados Unidos é realmente assim muito interessante, porque aqui é a terra da oportunidade. A nossa ideia era ajudar os imigrantes que estavam vindo para cá e ajudar os imigrantes que já estavam aqui. Eu queria que as pessoas tivessem segurança quando elas se conectassem com essas empresas. Então, eu falei assim, eu não vou fazer mais reunião onde vem todo mundo. Vamos então conhecer essas empresas, e isso eu faço até hoje, né? Começou assim a dar muito certo, porque são empresas que já estão comigo assim há 9 anos, e as pessoas quando vão na empresa pela Duda, ela vai como se fosse um carimbo, assim, ó, a Duda tá falando que realmente vale a pena. Então eu vejo que é uma responsabilidade enorme. E aí a gente criou o Duda Conecta, que é conectar pessoas, a empresas aqui dos Estados Unidos de uma forma segura. Porque é muito fácil, né? Se você quer qualquer empresa de Orlando, você vai lá no Google, coloca o que você quer, vai aparecer uma lista. E não era isso que eu queria. Eu não queria que a Duda Conecta fosse um Google. Eu queria que, assim, as pessoas pesquisassem lá e ela tivesse certeza que aquela empresa ia resolver o problema que ela tem. E eu me envolvo em todos os processos, em todos. Quando sai o green card, né, da família, eles me ligam, a gente tira foto, a gente se emociona junto. A Duda Conecta é uma extensão do porto seguro das pessoas do Brasil aqui. E assim, o meu objetivo é que a Duda Conecta, o meu marido também, que ele sempre tá aqui comigo, que nós estejamos aqui pra gente estender a mão para esses imigrantes. Não tem como falar de Orlando sem falar dos parques, né? A gente tem várias parcerias, assim, para que a gente possa mostrar os parques aqui, porque a história de cada parque é muito incrível, né? Assim, o SeaWorld é um dos parques que eu faço muito vídeo lá. Eu tenho uma amiga que é pesquisadora de tubarão lá dentro, então quando eu vou para lá, ela me fala algumas coisas, algumas curiosidades que quem tá no Brasil e vai vir passar férias não sabe. Então eu conto essas curiosidades junto com esses profissionais para que a experiência seja diferente. É uma coisa você chegar na Disney e ver o castelo e a Main Street. É outra coisa você chegar lá e entender que a Main Street faz parte do sonho do Walt Disney. Então, para quem tá no Brasil, eu acho importante falar sobre isso, porque a pessoa vem aqui e tá indo num parque, mas ela tá vindo aqui sabendo dessas curiosidades, sabendo do que de fato faz a experiência ser assim muito mais mágica. As minhas inspirações é o meu pai, a minha mãe, meu marido,
a minha família como um todo, a minha filha, que agora eu tenho, né, a Chloe de 4 aninhos, o meu filho, que os dois, assim, eu aprendo tanto com eles a cada dia, eles me inspiram, assim, a querer ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, cada dia mais. O Jeanzinho e a Chloe são, assim, crianças incríveis, né, eu amo muito eles me inspiram todos os dias. Como que eu me senti ser nomeada para uma premiação tão importante pela High Profile? Foi algo assim que eu não esperava, né? Aqui em Orlando eu já fui premiada algumas vezes como influenciadora digital, como empresária pelo Mídia América. E aí quando eu recebi o e-mail falando que eu era uma das finalistas para esse evento em Londres, na categoria empresária consolidada, eu fiquei... Meu Deus do céu, né? Tá dando certo. Então, tudo que eu fiz realmente teve fruto. Eu acho que esse prêmio é uma confirmação de que eu tô no caminho certo. E assim, entrar no Big Ben, né? No Palácio do Parlamento, sendo convidada, eu recebi uma carta, um convite deles para um jantar de gala dentro do Big Ben e poder ser nomeada lá dentro. Foi assim, algo que eu nunca sonhei na minha vida. Que só assim, eu saindo daquele meu medo no Brasil de tentar algo novo, que eu pude viver isso, algo que eu nunca imaginava. A minha relação com Orlando, é de amor, de realização, de emoção. Essa cidade, assim, pra mim tem um significado muito forte, sabe? Não é só uma cidade, é um sonho que eu consegui realizar. É um lugar onde eu sei que pessoas podem ser felizes, né? Assim, lógico, tem altos e baixos, mas é isso, Orlando é especial. O que eu gosto de fazer nas horas vagas é ir nos parques, eu faço muitos stories, muitas lives para que as pessoas no Brasil possam viver o que eu tô vivendo aqui e saber o que espera quando eles vierem para Orlando. Eu gosto muito de estar com os meus filhos e com meu marido, assim, eles são minha paixão. Ter tempo de qualidade com eles faz muita diferença. Era algo que eu não tinha no Brasil. E hoje eu posso estar com eles, posso me divertir com eles. Eles amam jogar videogame, então joga todo mundo junto. A Chloe ama desenhar, cozinhar. A minha mãe, ela é cozinheira no Brasil e tem um canal, né? Então a Chloe fica vendo ela e a gente faz live, ela cozinha junto comigo. E eu, recentemente, tive uma grande paixão, que é andar de bicicleta. Eu nunca achei que eu ia, assim, gostar tanto de fazer isso, né? A gente vai ficando mais velha, a gente começa a ver que a gente tem que cuidar da saúde, do corpo, né? E quando eu comecei a andar de bicicleta, eu tenho 2 amigos que andam, que gostam, e eles sempre me puxam quando eu falo assim, eu já tô cansada. Não tá não, vamos embora. E aí a gente começou realmente a andar e a correr. Agora eu tenho bicicleta speed e a gente corre e realmente, assim, é algo que eu gosto muito hoje de fazer. Ter sucesso pra mim é você fazer o que você ama, o que você gosta, o que te dá prazer, né? Sucesso não tem nada a ver com financeiro. Eu acho que tudo que você faz e que te dá prazer e que te deixa feliz e que deixa outras pessoas felizes ao seu redor, pra mim é o significado de sucesso. Olha, minha mensagem pra você que tem medo de arriscar e quer empreender: não tenha medo, né? Eu sou um exemplo disso, que sempre quis fazer tudo muito certinho, com medo de errar, com medo do novo. E se eu tivesse medo até hoje, eu não sei onde eu estaria. Talvez nunca tivesse conhecido os Estados Unidos. Então não tenha medo, porque o processo que vai te levar até a sua conquista, às vezes é muito mais importante do que a própria conquista. Então, o caminho é difícil, às vezes tem umas pedrinhas lá que atrapalham o nosso caminho, mas você vai aprender com eles e lá na frente, tudo que você aprendeu vai fazer sentido quando você chegar no seu objetivo. Então não tenha medo, acredite em Deus e vai que você consegue. A cidade é delas, a cidade é nossa.